Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, do tema de hoje, né, pessoal? O que é que a gente tava falando aí? Mas antes de a gente começar, vou tomar um chazinho aqui de boldo, né, pessoal? Olha aí, ó, como ele é. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aí, vocês verem aí, ó, como ele é escurinho, né? Mas é bom, tá? O gosto não é aquele gosto de chocolate, mas, mas faz bem para o corpo, né? Ainda mais eu que já fiz ali, fiz uma merenda, tá? Então, para rebater essa merenda é importante, tá? Mas vamos lá, o nosso tema de que a gente tá falando. Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte desse vídeo, pessoal? O que é o caráter espiritual? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte, né? O que é esse caráter espiritual? Ele diz que o caráter espiritual é um conceito que se refere à qualidade moral, ética de uma pessoa, baseado em suas crenças, valores e princípios espirituais. É uma expressão do desenvolvimento interior de um indivíduo. Então, se você está desenvolvendo interiormente a sua espiritualidade, a sua conexão com Deus, você vai refletir esse caráter espiritual, né? Refletindo a sua conexão com o divino, tá vendo? E sua capacidade de viver de acordo com o ensinamento espiritual que considera importante. Então, você vai viver dessa maneira, colocando caráter espirituais aqui nessa realidade. É o que está faltando, né, pessoal? Até no meio religioso está faltando isso. Imagine no Brasil e no mundo. Olha aí, pessoal. Quanto não tem mais caráter no meio político, eu não quero nem falar, tá? Político, social, nos contextos social aí, que era para estar ajudando o próximo, né? Da saúde, né? O que mais? No sistema religioso, em vários, pessoal. A humanidade se perdeu, tá? Mas é isso. Como é que se diz? Pode se arrepender e voltar para a frequência? Pode. Mas depende da consciência das pessoas, tá? Porque Deus deu um livre-arbítrio a essa consciência e você vai decidir. Agora, cada decisão sua, seja por bem ou por mal, vai ter uma consequência, tá, pessoal? Não tem para onde correr. Entende, pessoal? E eu coloquei uma pergunta: e por que temos que desenvolver essa virtude da alma? Por quê, pessoal? Porque quando a gente desenvolver, né, vamos refletir esse caráter espiritual, vamos viver de acordo com esse caráter espiritual que é considerado importante. É importante para a gente, tá? Ter esse caráter porque vai ajudar aqui. Na realidade, você ter relacionamento vai ajudar em tudo. Já pensou, pessoal, se as pessoas verdadeiramente tivessem conectado com Deus, com a espiritualidade, tá? Você acha que o mundo estaria assim, pessoal? Mas foi isso, é o engano que está acontecendo ainda, tá? A Matrix está dominando, algumas pessoas estão dormindo, tá? Então, vamos ter que esperar aí o negócio melhorar, consciências despertarem, tá? Aí, segunda parte, né? Ele fala o caráter espiritual e autenticidade. Então,
O caráter espiritual está ligado intimamente com a autenticidade. O que é isso, irmão Samuel? Autenticidade. Eu tenho um vídeo gravado aqui, tá? Com esse tema. O que é a autenticidade espiritual? Tá aqui. Tá aí. Não sei se o YouTube aí se retou, né? Que de vez em quando se reta aí. Pronto. Se não tiver aí, me avise que se você não assistir, não, irmão Samuel. Você falou que tinha, mas não tem, não. Então, eu vou gravar outro, sem problema nenhum, tá? Então, está ligado a essa autenticidade, que é o quê? Que é viver essa verdade, pessoal. Esse caráter. Então, você está ligado com isso. Ele fala, o caráter espiritual está intrinsecamente ligado à autenticidade. Ser autêntico significa viver de acordo com seus valores e crenças. Então, ser autêntico é isso. É você viver de acordo com esses valores éticos e morais e sua crença no verdadeiro, tá? Você colocando essa crença no verdadeiro, que é Cristo. Entende? É isso que é autenticidade. Vá aonde você for, você vai demonstrar essa autenticidade, esse caráter. Então, por isso que o caráter tem a ver com essa autenticidade. Aí ele fala, sem se deixar influenciar pela expectativa externa, né? Então, você não vai deixar se levar, né, por essa expectativa externa que está acontecendo. Você mantém só, não, isso, não, é assim, não. Porque se eu oferecer dinheiro a você, pessoal, muito dinheiro, você viu os pastores aí? Eles se venderam por dinheiro. Será que você vai se vender também? Ou você vai manter sua autenticidade, seu caráter no que você crê? Eu já vi muito, tá? Eu já vi muitos pastores aí que eu frequentei. O cara tinha uma autenticidade, tinha um caráter, a espiritualidade estava na vida dele. Mas foi começando a ter, né? Gente começou a dinheiro, né? Começou a crescer, aí já foi, não, aí já foi desviando, já foi. Quando viu, já está desviado da espiritualidade. Já foi. Entende, pessoal? Porque as pessoas pensam que desviar de Deus, da espiritualidade, é se ele praticar coisas só carnais, tá? Não é só isso, tá, pessoal? É se você mantém aquela autenticidade, aquele caráter que você começou, tá? Tem muitas pessoas que pensam assim, tá? Mas não é verdade, tá? Tanto a corrupção física como a corrupção mental e espiritual corrompe o bom costume, tá? Então, não se deixar influenciar expectativa externa. Uma pessoa com um caráter espiritual desenvolvido é capaz de expressar sua verdadeira essência. Então, ele vai expressar a verdadeira essência que está onde? Dentro dele. Então, a essência divina, porque ele está conectado. Alguém só pode expressar a essência divina se ele está alinhado a essa conexão. Senão, não vai, tá? Mas as outras pessoas aí, irmão Samuel, que tá agindo errado aí, ela pode expressar? Pode. É só se arrepender e voltar para a frequência divina. Aí ela vai transmitir essa frequência, tá? Expressar sua verdadeira essência e viver uma vida alinhada com seu propósito espiritual. Então, ela vai viver essa vida aqui alinhada com o propósito espiritual. Então, o propósito de vida dela, que está na alma dela. É aí que você tem que se alinhar, pessoal, tá?
É o que você realmente veio fazer aqui. Porque tem muitas pessoas que pensam que está aqui à toa, tá, pessoal? Está aí perambulando aqui por essa realidade até acontecer algo, né? Ela desencarnar. Está aí perambulando, fazendo aí, bagunçando aí, tá? É isso que acontece, tá, pessoal? Ah, o que mais? O caráter espiritual e a transformação, pessoal. Então, o caráter espiritual passa por essa transformação, pessoal, tá, pessoal? Ele fala, um desenvolvimento do caráter espiritual está diretamente relacionado à transformação pessoal. À medida que uma pessoa se aprofunda em sua jornada espiritual, ela passa por um processo de autotranscendência. Então, o que é que ele está falando aqui, pessoal? Ele diz: quanto mais a gente vai trabalhando esse espírito, vai crescendo, vai se aprofundando na nossa jornada espiritual, quando a gente despertou, né? A gente entrou nessa jornada. Então, a gente vai se aprofundando, né? Você não se desvia da jornada, você vai passar por um processo de autotranscendência. O que é essa autotranscendência? Abandonando padrões de pensamento e comportamento limitante e abraçando uma nova forma de ser e de viver. Então, é isso que é essa autotranscendência. É você abandonar padrões que você vinha de pensamento, tá? Às vezes até maligno, e comportamento. Então, você vinha tendo um comportamento totalmente fora do que a espiritualidade queria, né? Que estava limitando você a crescer espiritualmente. Aí você vai abraçando uma nova forma de viver. Então, é isso. Essa é a minha nova forma de eu expressar minha essência, minha espiritualidade. Tem que ser assim, pessoal. Não tem o que fazer. Aí o que mais, pessoal? Ele fala: caráter espiritual e contribuição para o mundo. Então, quando você está praticando o caráter, você está fazendo uma contribuição para o mundo. Você está ajudando as outras pessoas com a sua frequência, tá? Aí ele fala, uma pessoa com caráter espiritual desenvolvido, então, está desenvolvendo, né? Tem um potencial de fazer uma contribuição significativa para o mundo ao seu redor. Então, porque a frequência dela vai ajudar as outras pessoas, pessoal. Por meio de suas ações, exemplo, ele pode inspirar e influenciar positivamente outras pessoas, promovendo a paz, a justiça social e a harmonia nessa realidade. Então, ele pode ajudar, pessoal, ele ser um exemplo, né? Ele influenciar. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou sendo um exemplo e estou influenciando você. Mas para quê? Negativamente ou positivamente, pessoal? Avalia aí. Eu estou influenciando você positivamente ou negativamente. Outras pessoas, positivamente, as pessoas promovendo paz, justiça, né? Paz, justiça nessas pessoas, justiça social e harmonia. Então, levando ela a entrar numa harmonia espiritual, harmonia com o sistema que você vive aqui. É injusto, tá? O sistema aqui é injusto, mas você vai procurar colocar essa frequência aqui mesmo assim, nessa, como é que se diz? Nesse sistema que é injusto, que foi criado pela Matrix. Então, todas as coisas aí, o sistema aí tá injusto, tá, pessoal? Por isso que tem gente sofrendo, por causa da injustiça. E Deus quer operar através de você para começar a trazer paz, justiça social e harmonia nessa realidade. Ele quer operar. Então, você tem que ser um canal. Entende, pessoal?
É assim que a espiritualidade trabalha, tá? Agora, se a gente não dá lugar, se a gente não se tornar o canal, então quem é que vai ser o canal de Deus para trazer paz, justiça social e harmonia nessa realidade? Quem é que vai fazer? É o inimigo? Ele já está fazendo o trabalho deles aí, ó. Que é essa injustiça social, esse desamor, ele já está fazendo. Mas quem é que vai fazer? Será que você vai fazer igual a Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Será que você vai falar isso? Isso é uma, como é que se diz? Uma decisão da sua consciência, tá, pessoal? Eu só estou trazendo a luz da sua consciência para você tomar consciência. Mas se você, não quero, é isso aí, minha vida é isso mesmo, acabou e é isso. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, tá, pessoal? Nem a espiritualidade, tá? Aí ele fala, será que a Bíblia fala do caráter espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala sobre esse caráter? Vamos ler, né? Lucas 16, 10, 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim vocês forem dignos de confiança em lidar com essa riqueza deste mundo ímpio, quem confiará a verdadeira riqueza a você? Então, se você não for fiel no pouco, pessoal, como é que você vai ser fiel no muito? Não tem, não existe. Por isso que aquele que não é desonesto no pouco, ele mente e tal, ele não vai ser honesto no muito, tá? Ele vai ser desonesto. É o que Cristo está falando. Então, se você não consegue lidar com essa riqueza aqui deste mundo ímpio, você não consegue administrar esse dinheiro, ele, como é que se diz, toma conta de você. Como é que Deus vai confiar uma riqueza para você? A verdadeira riqueza. Não pode, é por isso que Deus não confiou riqueza a esses pastores, tá? A riqueza que é a pregar o verdadeiro evangelho, tá? A verdadeira riqueza dele. Aí o que mais? Provérbio 10, versículo 9. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Então, vai ficar com a vergonha, né? Quando é descoberta, praticou algo de injustiça, de... Nossa, pessoal. Aí, ainda mais se isso é uma pessoa dessa, é uma religiosa, é um líder. Como fica a cara dessa pessoa? É por isso que essas pessoas caem, tá? Caem espiritualmente, pá, foi derrubado. Aí o que mais? Provérbio 28, 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seu caminho. Então, é melhor, tá, pessoal? Você tá pobre, mas tá ali íntegro, tá? Que você ganha, tá, na sua conduta, do que você ser rico, ter muita riqueza desse mundo, tá? Mas praticando perversidade no seu caminho, mentindo, enganando. Até tem gente, né? Tirando outra vida de outra pessoa para conseguir riqueza. É isso, pessoal, tá? O caráter tem que ser melhor do que isso aí, tá? Será que esse dinheiro, essa riqueza do mundo ímpio vai dominar você, pessoal? Para você perder esse caráter? Será que você vai continuar pobre, mas com caráter? Entende? Ao que mais? Provérbio 19, 1. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala a perversidade. Então, é melhor você ser pobre, mas estar ali íntegro, falando a verdade, tá? Com as dificuldades, mais do que ser tolo
falando aí perversidade, enganando pessoas, falando um monte de coisa e não vai se satisfazer com essa riqueza aí, tá? É por isso que tem muita gente. Eu só vou ser feliz se eu tiver um apartamento, um caso, Não, pessoal, felicidade não é isso, tá? Isso não é felicidade. Eu tava vendo até agora um artista aí falando que ele conseguiu as coisas, mas ele não tá feliz. Como assim, pessoal? Entende, pessoal? Esse é o engano da matriz que eu espero que vocês acordem para isso, tá? O que mais? 1 Pedro 3,16. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que o que fala maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fique envergonhado da sua calúnia. Então, a gente tem que fazer tudo, né? Trabalho com mansidão e respeito, tá? Por quê? Conservando a boa consciência. A gente não pode entrar na frequência aí, tá? Porque às vezes a gente vai ser interpelado, né? Pessoas tal, ímpia, que não entende o que é isso, tá? Mas você tem que ficar com uma boa consciência, tá? Que é esse caráter, essa mansidão, essas frequências, tá? Porque mesmo ele falando mal de você, tá? Ele vai ver no seu procedimento, então, no seu caminhar, porque você está em Cristo, né? Eles estão falando mal. Então, fique envergonhado, ele vai ficar envergonhado por ter falado mal de você, tá? Continue na sua, ó. Deixa aí, deixa ele falar, deixa ele. Tá certo. E a gente continua a trabalhar a nossa frequência, com a nossa mansidão, com a nossa tranquilidade, tá? O que mais? Colossenses 3, 20, capítulo 3, 23. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Então, quando a gente está fazendo as coisas, tá, pessoal? Até coisas aqui terrenas, tá? Para alguém, algum serviço, alguma coisa, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Você trabalha, você é um médico, faça aquilo como se estivesse fazendo para o Senhor. Você trabalha em um setor, né, do governo, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Aí você vai demonstrar esse caráter espiritual. Porque tem muitas pessoas, tá, pessoal? Eu vejo aí nesses setores aí, tá? Mas estão corrompidos, tá? Ele diz, eu sou do Senhor, coloca a camisa, crucifixo, né? Coloca, eu sou espiritualista, coloca incenso, coloca cor. Mas ele está agindo erradamente, tá? Como as outras pessoas. Ele não está colocando um caráter, não está fazendo a diferença naquele lugar. Então, se você for desperto ali, pessoal, foi para fazer justiça naquele lugar. Agora você não está fazendo justiça, quem é que vai fazer então? Se as outras pessoas que estão dormindo estão fazendo e você está fazendo a mesma coisa, o que é que adianta isso, pessoal? É um monte de religiosos que estão aí, tá? Já vi aí, tá? Então, faça tudo como se de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens, tá? Provérbio 21, versículo 3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então, você quer fazer o sacrifício ao Senhor? Porque essas pessoas agem assim aí, tá? Aqui nessa realidade, aí depois vai para a igreja, eu vou fazer aqui um sacrifício, eu vou dar tudo aqui, pastor.
Aí dá lá o pastor, eita, essa mulher de fé. Não é assim? Não é assim, pessoal, que você vê aí? Então, isso é por engano, tá, pessoal? Porque o sacrifício que vai agradar a Deus é aquele que você faz justo e certo. Isso é aceitável. Então, aonde você está fazendo justiça e fazendo o que é certo, então isso é um sacrifício vivo. É aquele culto racional, o que Paulo fala lá. Apresentei os seus corpos vivos como um sacrifício vivo, santo a Deus, que é o vosso culto racional. Então, você está no lugar onde você está fazendo justiça, está fazendo o que é certo. Então, isso é um sacrifício. Você vai ver que você vai ser atacado, você vai ver que você vai ser ridicularizado. É um sacrifício vivo. Será que você vai apresentar esse culto? Ah? Porque o engano aí que colocaram na mente das pessoas é culto quando vai fazer lá. Aí o sacrifício é você entregar lá todo o dinheiro na mão do líder lá. É isso. E esse engano, tá, pessoal? Já, ó, há tempo aí, tá? A minha mãe aqui, ó, ela entrou muito nesse engano aí, ó. Por isso, quando ela ouve aqui eu falando essas coisas, ela percebe, tá? E várias pessoas, tá? Passaram por isso aí. Aí o que mais? 2 Coríntios 8:21. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas aos olhos dos homens. Então, você via que o apóstolo Paulo, né? Ele estava procurando fazer o que era correto, fazer aquilo que é certo. Não apenas nos olhos do Senhor. Então, a gente tem que fazer aos olhos do Senhor, tá? Andar corretamente, mas aos olhos dos homens, tá? Os homens perceber que a gente estamos conectados com essa verdade. Porque como é que as pessoas vão perceber Deus, pessoal? Tá? Ela vê Deus na sua vida. Será que ela vai ver Deus na sua vida, operar através da sua vida? Então, se ela vê Deus operar através da sua vida, o que é que vai acontecer? Ela vai incentivar, você vai ser um exemplo para essa pessoa. Incentivar ela para ela se conectar com a espiritualidade dela. Entende? O que mais, pessoal? Vamos lá, porque pode ter um movimento aqui e atrapalhar o nosso estudo, tá? Vamos lá, Hebreus 13:18. Vamos lá. Ore por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, os discípulos, os apóstolos, né? Ele está falando, ore por nós, tá? A gente, porque a gente estamos fazendo o que é certo, né? Estamos certos de que temos uma consciência limpa. Então, estamos com a consciência limpa, mas precisa continuar nessa frequência. Então, ore por nós. Pois ele fala, e desejamos, né? Viver de maneira honrosa em tudo. Então, de maneira correta, honrosa em tudo, fazendo bem ao próximo. Então, é isso que os apóstolos faziam, tá? Porque ele tinha uma consciência limpa, que era esse caráter espiritual, tá? Salmo 41, versículo 12. Por causa da minha integridade, me sustém e me põe na tua presença para sempre. Então, o que é que faz com que a gente fique na presença de Deus, pessoal, para sempre? O que é? É a nossa integridade, é que sustenta essa frequência. Então, é esse caráter, porque
a caráter ele tem a virtude, a essência da integridade. Você viu que como é que se diz, o caráter espiritual, ele está intimamente ligado com a integridade e a autenticidade. Entende, pessoal? É isso que a gente precisa manter para nos sustentar na presença de Deus. Tá? Porque você pode desviar. Se você não mantém esse caráter, você começa a mentir, você começa a entrar em outra frequência. Já saiu. Já saiu, pessoal. É o que aconteceu com muitos líderes. Ele está pensando que ele só é praticando frequências da carne que vai sair da frequência de Deus. Não. Essas coisas, integridade, se ele não mantém isso, saiu fora. O que mais? Salmo 25, versículo 21. Que a integridade e a retidão me proteja, porque a minha esperança está em ti. Então, é integridade a gente se manter íntegro, né? Correto, praticando bem, manter esse caráter dessa integridade e a retidão vai nos proteger do mal, pessoal. Por quê? Porque quando a gente está nessa integridade, esse caráter, Deus nos sustenta na presença dele. Então, a presença dele nos protege, né? E a nossa esperança está em Deus, tá? O que mais, pessoal? Tito 2, versículos 7 e 8. Vamos ler aqui. Deixa eu tomar um suco aqui, tá, pessoal? O suco na minha caneca de criança, né? Porque você sabe que eu sou uma eterna criança, tá? É suco de goiaba, tá, pessoal? Sempre minha mãe faz aqui. Maravilha. Graças a Deus, tá? Então vamos lá, porque vai começar um movimento aqui, tá? Essas pessoas vão começar a fazer aqui. Vamos terminar nosso estudo, né, pessoal? Então, Tito 2, versículos 7 e 8. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Então, temos que ser um exemplo, né? A gente tem que, se você não mantém um caráter para colocar um exemplo para as outras pessoas, como é que as outras pessoas vão ver Deus, pessoal? Você vê que tem até religioso aí, tá, pessoal? Que, nossa, não tem um caráter, não mantém ali, então não pratica as boas obras para ajudar o próximo. Então, quem é que vai demonstrar isso aqui nessa realidade? Quem é, pessoal? Essa realidade vai continuar do jeito que está aí? Do jeito que está aí, está errado. Está tudo fora do lugar. Não tem justiça de Deus aí nos setores, todos os setores que você vai, não tem justiça de Deus, pessoal. E aí, vai continuar isso? Aí você diz, eu sou de Deus, levanta a mão, vai para grupo religioso, eu sou de Deus. Mas quando você trabalha nesse tempo, como é que você está agindo nesses lugares? Entende, pessoal? As pessoas parecem que demora de cair a ficha nisso. E aí colocam a máscara, né? Por isso que hipocrisia, né? A máscara e vai para esses templos religiosos. Então, faça as boas obras e seu ensino mostre integridade e seriedade. Então, no ensino das escrituras, da verdade, né? Mostre integridade, que você é uma pessoa íntegra, não está fazendo isso para enganar ninguém, com seriedade, né?
use linguagem sadia, então, use linguagem sadia, contra o qual nada de se possa dizer. Para que, por exemplo, por isso que aqui quando eu estou aqui, tá? Eu uso linguagem sadia aqui, por causa que se eu falar uma linguagem aqui, vai ter pessoa que vai cair matando em mim, tá, pessoal? Vai vir com um ferrão dela aí para querer me ferrar. E o demônio vai aproveitar uma chance para dar uma ferrada em mim, entende? Então, por isso que a gente tem que estar vigiando nisso, tá? Linguagem sadia. E teve um pastor aí, tá? Conhecido aí, falou cada linguajar aí, tá? Vocês viram. Contra o qual nada possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fique envergonhado. Então, aquele que está se opondo contra, fique envergonhado, por não poderes falar mal de nós. Então, ele não tem nada do que falar, tá? Por isso que até agora ninguém aqui pôde me, como é que se diz, contradizer, entende? Porque eu estou mantendo aqui uma linha da espiritualidade, tá? Sendo guiado para ninguém me contradizer naquilo que eu estou falando. Até agora. Até eu coloquei aqui os pastores, tem pastores aqui me ouvindo, tá, pessoal? Pessoas de outros grupos aqui tem me ouvindo aqui. Mas vê se ela se opôs contra o que eu falei aqui. Nenhum, até agora. Eu tenho mais de 1.200 vídeos aí, tá? Gravado aqui no YouTube. Mas cadê que ela se opôs aqui? Nenhuma. Cadê que ela veio falar mal de mim? Até agora nada. Eu tomo cuidado, tá, pessoal? Foi por isso que eu não fiz igual os outros aí, tá? Para explorar você, porque você viu que até um querendo me chamar de vigarista, mas não como é? Não pegou para mim, tá? Porque ele tava querendo me incluir aí, tá? Mas não me inclui porque eu não estou agindo como os outros estão agindo. Se eu tivesse agindo, você ia ver. Eu já era, tá? Já caía matando em cima de mim aí, tá? Eu sei que tem esses uruvango aí, uruvango, né? Urubu aí, esses uruvango aí que só tá esperando a oportunidade para cair em cima. Você já viu o urubu? Ele vê lá a carniça, então ele vai em cima. Esses uruvangos estão aí, tá? Eu sei que estão aqui, estão até me assistindo, esperando eu dar um deslize para cair. Ele caiu, vamos lá! Cai em cima dele. Então, por isso que eu vigio nessa parte também, tá? Principalmente que eu tô colocando a minha cara aqui, tá? A tapa, então eu tenho que vigiar aqui nessa situação, porque eu sei que tem todo tipo de consciência aqui me ouvindo, tá? Tem que tomar cuidado, tá? E por isso que se alguém vier me ajudar, ela vai ajudar com ela sentir no coração, essas coisas, nada de explorar ninguém, tá? Porque eu sei que é por aí que o inimigo entra aí, tá? O dinheiro, essa matrix aí, essa energia aí, tá? Já tem derrubado muitos líderes, eu sei disso, então. Por isso que quando eu vim para esse trabalho espiritual, eu já vim com esse pensamento, tá? De não querer se dar de bem em si, porque igual os outros estão fazendo, porque eu sei que isso vai trazer problema para mim, tá? Então, eu tô esperto nisso aqui, tá? Para eu não me desviar, tá, pessoal, da espiritualidade, tá? Mas estou aberto àquelas pessoas que são colocadas por Deus para abençoar o trabalho aí, tá tudo certo, estou aberto também, tá? Sem problema nenhum. Aí, o que mais que ele fala, pessoal? Salmo 15, versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, então, aquele que é íntegro, né, pessoal? Ele tem uma conduta, ele pratica uma conduta que é justa. E o coração dele fala a verdade. Então, é essa pessoa que Deus está querendo, pessoal, usar.
Então, a conduta dele, porque ele está conectado com a essência divina dele. Então, a conduta dele aqui é sempre fazer justiça, é sempre fazer o que é correto, é sempre falar a verdade, é não deixar se corromper. Será que você está querendo se colocar nessa posição, pessoal? Eu estou trazendo isso aqui para você tomar consciência, tá? Porque você está pensando que o despertar é fácil? Não é fácil, tá? A gente vai enfrentar aqui uma Matrix aqui, tá, pessoal? Todo mundo aí se corrompendo, todo mundo mentindo, todo mundo querendo um atropelar o outro, querendo ter dinheiro do outro, querendo derrubar o outro aí, tá? Então, é isso que a gente vai encontrar aqui, a gente que é desperto. E como é que a gente vai lidar aqui? Para a gente vencer esse mundo, a gente vai ter que ter outra atitude, atitude do bem. E aí, será que você vai querer isso? É uma escolha, tá? Você vai ter que escolher. Mas se você escolhe o bem, tá? Você vai estar com Deus, Deus vai estar com você, vai estar. Agora, se você anda por um caminho tortuoso de mentira, de engano, de práticas erradas, morais, ética, tá? Você anda, então Deus não está com você, tá? Deus não pode, Deus está com aqueles que fazem justiça, pratica justiça, tá? Entende? Então, se você é um religioso, é um espiritual, comece a desenvolver esse caráter espiritual. Então, comece a desenvolver esse caráter espiritual para que você se torne um canal da espiritualidade aqui. Você comece a falar a verdade, né? Seu coração vai falar a verdade e comece a ter uma conduta e prática justa aonde você estiver. Seja médico, você no meio da política aí, no meio. Já pensou? Você despertar no meio da política? Como está aí agora? Será que vai ser fácil para você lá? Não vai ser, tá? Se você começar a querer olhar os errados e não querer participar, o que é que vai acontecer com você? Você vai ser colocado para escanteio. E se você intervir nisso aí, tem gente que pode até tirar a sua vida. E aí, você vai enfrentar isso ou não? É uma decisão, tá, pessoal? Então, você vê que o despertar da espiritualidade não é fácil. Não é fácil, porque o mundo da Matrix aqui está tudo corrompido. Não está de acordo com a frequência da justiça de Deus. Nada aqui está de acordo com a justiça. E Deus está querendo usar isso, mudar essa frequência, mas encontra resistência do mal daqueles que querem continuar praticando a maldade. Entende? Não é fácil, pessoal. Por isso que não é fácil para mim e nem fácil para você, tá? Que está querendo andar com a verdade. Aí o que mais, pessoal? Salmo 101, versículo 2. Seguirei o caminho da integridade. Então, é esse caminho que a gente tem que seguir, tá? O caminho da integridade, da justiça, né? Que aí a gente vai formar um caráter espiritual. Mas se você não segue o caminho da integridade, pessoal, esqueça, tá? Não está de acordo com a espiritualidade. Ah, eu vou para o grupo, eu vou para o grupo, irmão. Eu vou para a igreja, eu vou. Esqueça. Já tem muitos aí fazendo isso. Né? Foi até a pergunta que a senhora fez para mim, né? Ô, irmão Simão, porque tem muitos grupos religiosos, por que o não melhora aí o Brasil, não melhora o mundo aí? Muitos aí pregando aí, muitos dizendo que é de Deus, por que não melhora? Olha aí. Porque não significa que você está em um grupo religioso que você está andando no caminho da integridade, no caminho da justiça, de fazer justiça, o caminho do bem. Não significa. As pessoas estão lá, a maioria que estão lá, eu acho que não estão fazendo bem, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? A maioria do que estão lá por coisa religiosa,
porque às vezes está encontrando dificuldade na vida, tá? Tá com problemas emocionais, físico, espirituais, por isso que essas pessoas vai para buscar por causa dela. Quando ela melhorou ali, ó, opa, tchau, pastor. Opa, vou curtir agora ali vou curtir ali o churrasco ali, vou. Ela não quer saber mais. É assim que as pessoas estão fazendo desses local, pessoal. Chegar só para resolver o problema dela, quando resolveu, ela, ó, cai fora. Monta na mula e cai fora. Como é que o baiano fala aqui? Monta na mula e cai fora. Então, elas não querem compromisso de se tornar um canal, de fazer justiça, de ela ser um canal da espiritualidade. Elas não querem, tá, pessoal? A maioria que estão ali são poucas, tá? São poucas que conta com a espiritualidade ali. Ela se dedica, se coloca na frequência das. São poucas, tá? A maioria estão aí só para isso. É quando o calo aperta dela, tá? Às vezes é um problema de saúde, problema de falta de dinheiro, problema espiritual, um problema emocional, tá? Aí vão buscar a Deus, tá? Só assim as pessoas vão buscar a espiritualidade, vão buscar a Deus. E chega lá, tá? Ainda assim, encontra esses falsos profetas que começam a ensinar errado, enganar, explorar ela. Aí por isso que tem muitas pessoas aí, às vezes já tão retado com Deus, com a espiritualidade, não quer mais saber de trabalhar a espiritualidade, porque eu já fui, me enganaram, só tiraram meu dinheiro, eu estou aqui. Então, isso acontece, tá, pessoal? Então, seguirei o caminho da integridade. Então, quem é que vai seguir esse caminho da integridade? A sua consciência. Você tem que tomar consciência para seguir esse caminho. Quando virá ao meu encontro, então, o salmista pergunta a Deus: quando você virá ao meu encontro, Senhor? A minha casa viverei de coração íntegro. Então, se você, a sua casa, seu coração está aberto, está andando na integridade, Deus vai estar com você. A presença dele vai lhe visitar, tá? Ele vai estar com você. Porque Deus não abandona o justo, tá, pessoal? Aquele que anda na integridade, na justiça, com caráter espiritual, ele não abandona essas pessoas. Deus não vai abandonar, tá? Ele vai ajudar em toda a dificuldade que você tiver, tá? Tá passando por aqui, né? E não é fácil, tá, pessoal? A gente que tenta querer fazer o bem é atacado por. Você vê que até pela a nossa família, às vezes a gente vai ter ser até atacado. O inimigo pode usar até alguém da nossa família, tá, pessoal? Por não entender o que é essa espiritualidade que a gente está falando. É atacado por religiosos, tá? É atacado de todo lado, tá, pessoal? Né? E se você está num setor aí onde tem muita corrupção, você começa a fazer o certo aí. Você desperta, começa a fazer o certo nesse setor, por exemplo, da saúde, né? Nos contextos social aí você começa a fazer justiça, a ajudar os pobres, ajudar aquelas pessoas, né? Ser mais atencioso. Então, você, pessoal, eu sei disso, tá? Você nesse lugar vai ser ridicularizada, você vai ser jogada para escanteio. Mas persevere, tá? Vá até o fim, tá? Persevere até o fim para você ganhar a coroa da vida, tá? Vá até o fim. Não desista, você está correto, tá? Não vai ser fácil? Não vai ser, mas vá até o fim, tá? Acabou?
Acabou, pessoal. Graças a Deus, né? 50 minutos ali, vai dar 50 minutos, a gente acabou. Acabamos mais cedo, acabamos no horário, tá? Agradecer a vocês, tá, pessoal? A vocês, a Deus, a espiritualidade, tá? Obrigado aí vocês disponibilizando, né? Confiando o seu tempo, se inscrevendo no meu canal, compartilhando meus vídeos, tá? Obrigado. Eu espero que essas informações, essa espiritualidade que eu estou passando aqui, ela possa ajudar a sua vida, possa ajudar alguém que você está compartilhando também, tá? É isso. Agradecer a você, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!